Então, vamos lá. Aqui é só o esqueminha para vocês entenderem mesmo, que a artéria vai se transformar na arteríola, e aí vai dar origem aos capilares, que depois vão dar origem às vênulas e depois às veias, tá? Aí agora, a circulação. Como que acontece a circulação? O sangue, ele vai chegar no coração, pro átrio primeiro, no átrio direito, né? Por meio das veias cava. E esse sangue, ele vai ser um sangue rico em gás carbônico e pobre em gás oxigênio, tá? E aí, do átrio direito, esse sangue vai descer pro ventrículo direito, tá? E aí, ele vai ser bombeado e vai lá pros pulmões através das artérias pulmonares. Lá nos pulmões vai acontecer a troca gasosa, né? Que até então o sangue que era rico em gás carbônico vai receber gás oxigênio, né? Através da troca gasosa. E aí ele vai voltar para o coração através das veias pulmonares. E aí ele vai chegar pelo átrio esquerdo, tá? E depois vai descer para o ventrículo esquerdo. E aí do ventrículo esquerdo o sangue, né, vai seguir para o corpo, vai sair pelo coração através da artéria aorta, que vai ser distribuído para os órgãos e para os tecidos através depois dos capilares para poder acontecer essas trocas gasosas, tá? Entre os tecidos e os órgãos. Aí aqui é o esqueminha, que eu já tinha até passado na aula, para vocês poderem ver. E a circulação, ela é dividida entre sistêmica e pulmonar, tá? E a gente também chama ela de circulação dupla, porque ela é composta por esses dois circuitos. A circulação sistêmica ou grande circulação e a circulação pulmonar, que também é chamada de pequena circulação. A circulação sistêmica ou a grande circulação é um circuito que o sangue vai fazer saindo, né, do coração e em direção aos vários tecidos e órgãos do nosso corpo e depois voltando vai retornar ao coração, tá? A circulação pulmonar ou pequena circulação, ela vai ficar concentrada, né, entre o sangue que vai sair do coração e vai até os pulmões e depois vai retornar pro coração, tá bom? Aí aqui é o esqueminho para vocês poderem ver a diferença entre a grande e a pequena circulação. E aí a gente vai começar a falar das doenças, que a gente já tinha até começado na outra aula. A angina, né, é uma doença cardíaca arteriosclerótica, porque ela é formada por placas, né? E ela é caracterizada por dor ou opressão na parte anterior do tórax. E ela vai acontecer devido à má irrigação e hipóxia, né, do miocárdio. Vai faltar uma quantidade certa de oxigênio no tecido ali no miocárdio. E isso o paciente, quando tem angina, ele vai apresentar uma dor, né? É um quadro de dor, a angina. É um quadro de dor intensa, aguda e súbita, na região pré-cordial. Porque esse músculo, né, o miocárdio, ele não vai estar recebendo a quantidade certa de irrigação sanguínea, né? Então, vai faltar aí uma quantidade certa de oxigênio, devido às placas de ateroma, tá? Que aí vai estar obstruindo a luz desse vaso, né, dessa artéria, e aí o sangue não vai conseguir passar da forma correta. As causas: arteriosclerose, obstrução importante da artéria coronária principal, transtornos emocionais, após atividades físicas, e aí esse paciente, ele vai ser um paciente que vai sentir uma grande dor, né, bem intensa, com uma sensação de aperto de peso na região do externo, né, do osso externo, e essa dor, ela vai irradiar para o pescoço e para o ombro. Então, a gente muita gente confunde achando que está infartando, mas na verdade esse paciente, ele não está infartando, ele está somente sentindo uma dor. A angina, ela pode vir antes do infarto, tá? Esse paciente vai ficar pálido, vai ter sudorese, pode fazer confusão mental, apresentar náusea e vômito.
o diagnóstico através da história da doença, o eletrocardiograma, um ecocardiograma, que é como se fosse uma ultrassom, para a gente conseguir visualizar esses vasos, né, principalmente a artéria, e um teste de alteração enzimática, que eu até comentei com vocês dentro da sala, que é a CPK e a CKMB, que são enzimas cardíacas, que são indicativo ali quando elas estão alteradas, indicativo até mesmo de infarto, tá? O tratamento, né, a gente vai tratar os fatores de risco, que é a hipertensão, principalmente a hipertensão arterial, e os elevados níveis de colesterol, porque é a partir do colesterol elevado que vai estar levando à formação de placas de ateroma. A dieta, né, alteração no estilo de vida e medicamentos. Os cuidados de enfermagem, avaliar as características da dor no peito, os sinais vitais. Toda vez que esse paciente apresentar um episódio de dor, a gente vai monitorar ele através de um eletrocardiograma, tá? Vai monitorar a resposta ao tratamento medicamentoso, manter o paciente em posição confortável, vai acalmar esse paciente porque ele vai ficar muito nervoso, principalmente com medo, né, da morte. Administrar oxigênio, porque todo paciente que está nervoso, ele tende a ficar dispneico. Realizar o balanço hídrico e também administrar uma dieta hipossódica, que é a dieta com menos sódio, exatamente por conta da hipertensão arterial, tá? O infarto. Qual que é a diferença? O infarto, ele vai ser a destruição do tecido do miocárdio. Aquele tecido, ele vai morrer por falta do suprimento adequado de sangue, né, que não vai estar sendo levado pelas artérias coronárias que vão estar obstruídas. E nesse caso, pode estar obstruído tanto por uma placa de ateroma, quanto por um coágulo de sangue, tá? Vai ocorrer um desequilíbrio entre a oferta e a necessidade de oxigênio, e isso vai resultar na necrose do tecido do miocárdio. As principais causas é a placa de ateroma, né, a aterosclerose, que vai ocluir totalmente uma artéria coronária, ou então por um êmbolo ou por um trombo, e aí vai reduzir subitamente o fluxo sanguíneo, tá? Que seria até o coração. Os sintomas são muito parecidos com a angina, tá? Dor súbita não relacionada a esforço nem a estresse, que vai ocorrer na região anterior do tórax, vai irradiar para o epigastro, que é aquela região central ali da parte de cima do nosso abdômen, mandíbula, ombros e braços. Dispneia, palidez, sudorese fria e pegajosa. Então, é um paciente que ele vai estar pálido, ele vai estar com suor frio, pegajoso, né? A pele dele vai estar fria, pegajosa. Pode apresentar náuseas e vômitos, um pulso rápido e fraco, e também esse paciente pode fazer hipotensão arterial e também apresentar um quadro de ansiedade, justamente por não saber, né, o que está acontecendo e ter medo mesmo da morte. O diagnóstico é feito através do histórico clínico, eletrocardiograma, o ecocardiograma e também a mesma coisa os testes de alteração enzimática, tá? Que tem como que é através do exame de sangue. É um indicativo aí de infarto. O tratamento, ele vai ser realizado principalmente em UTI, porque é um paciente que se ele infartou uma vez, ele pode infartar novamente. Então, é um paciente que ele tem que estar o tempo inteiro monitorizado com eletrocardiograma, tá? E esse tratamento, ele vai tentar prevenir e corrigir esse choque, aliviar a dor também, e vai ser administrado, além de medicamentos como analgésicos, principalmente também anticoagulantes, por conta dos trombos, né? Um coágulo de sangue que pode estar ali, e vasodilatadores, para que esse vaso ele aumente o calibre e o sangue consiga passar. E a oxigenoterapia, exatamente porque o paciente fica dispneico, tá? Os cuidados de enfermagem: manter o paciente em repouso, promover um ambiente tranquilo e calmo, evitar que o paciente faça esforços físicos, controlar a PA e o pulso, observar o aparecimento de sintomas como sudorese, náuseas, vômitos, agitação, palidez, a cianose, que é as extremidades que vão ficando arroxeadas, e também controlar os líquidos ingeridos e os eliminados, que é fazer o balanço hídrico.
O edema pulmonar agudo, ele é o extravasamento de plasma dos capilares lá no pulmão para o espaço intersticial do tecido alveolar. O que vai acontecer? Lá nos alvéolos é onde acontece, né? Os alvéolos eles ficam no final ali dos brônquios, e é lá nos alvéolos que vai acontecer a troca gasosa. E aí esses alvéolos eles vão ficar como se fosse cheio de líquido, cheio de plasma. E aí esse paciente ele não vai conseguir fazer essa troca gasosa, tá? Vai dificultar a expansão pulmonar, né? E também a troca de gases, né? O oxigênio entre o oxigênio e o gás carbônico. Como causas, a gente tem a hipertensão, o infarto agudo do miocárdio, a insuficiência valvular e a hipervolemia, tá bom? O paciente aqui é um paciente que vai se sentir sufocado, ele não vai conseguir fazer essa troca gasosa. Os sinais e sintomas: dispneia, sensação de sufocamento, cianose de extremidades e coloração acinzentada na pele, exatamente porque é um paciente que não está fazendo troca gasosa, então está faltando oxigênio na corrente sanguínea desse paciente, e aí principalmente as extremidades, as pontas dos dedos começam a ficar arroxeados. O pulso fino e rápido, estase jugular, que é quando a jugular, ela vai ficar como se fosse muito preenchida. Quando você olha, você vai conseguir ver perfeitamente o batimento da pessoa ali através da jugular. Você não precisa nem colocar a mão, que você já vai ver. É um paciente que vai fazer uma tosse contínua, com bastante escarro, né? Mucoide, espumoso e rosado. Então, ele vai ter essa secreção presente. Uma ansiedade também, porque exatamente por não estar conseguindo respirar, essa sensação de sufocamento. A confusão mental e o coma, exatamente porque se ele não está fazendo troca gasosa, esse sangue dele não tem oxigênio suficiente, não está sendo levado oxigênio suficiente para o cérebro. E aí essa falta de oxigênio pode levar o paciente a fazer a confusão mental. O diagnóstico é através de exame clínico, gasometria arterial, que é a coleta do sangue da artéria, principalmente a radial, onde a gente vai identificar a quantidade de oxigênio presente no sangue desse paciente, o eletrocardiograma e o ecocardiograma. O tratamento tem como objetivo, né, reduzir o volume circulante total e melhorar essa troca respiratória. E aí, os medicamentos administrados podem ser os sedativos, por conta da ansiedade, diuréticos, né? E broncodilatadores, para poder dilatar esses brônquios, para ver se a gente consegue melhorar essa troca gasosa. Cuidados de enfermagem: manter esse paciente sentado, em decúbito elevado e evitando os mínimos esforços. Manter o ambiente tranquilo. Vai fazer a administração, né, de oxigênio primeiro por catéter nasal, tudo vai depender de como o paciente vai estar se apresentando, para poder melhorar essa troca gasosa, né, melhorar a oxigenação do sangue. Tranquilizar o paciente por conta do medo, da ansiedade, o medo da morte. Verificar sempre sinais vitais e fazer balanço hídrico. A hipertensão é quando, né, a pressão arterial ela vai estar elevada, superior ao que a gente chama de 14/9, né? 140 de sistólica e 90 de diastólica. Esses valores ele pode ser diferentes, né, de acordo com as pessoas, com a idade, com a condição clínica. Isso não é regra, tá? Cada pessoa vai apresentar de uma forma. Ela pode ser classificada em primária ou essencial, que é com causa desconhecida, normalmente ela é familiar, e também como secundária, que vai ser provocada por transtornos lá da glândula suprarrenal do nosso sistema nervoso simpático, do sistema vascular ou da glândula tireoide, tá? E aí a gente consegue ver no desenho aí que a hipertensão, ela acontece exatamente porque o vaso ele vai se tornar mais estreito, porque a espessura da parede desse vaso, na hipertensão, ela vai estar mais grossa, vai estar mais espessa, tá?
A pressão ela vai ser controlada, ela é controlada principalmente pelo nosso sistema nervoso, tanto simpático quanto parasimpático, e também pela glândula suprarrenal, que essa glândula ela é responsável por liberar os hormônios que vão interferir diretamente no calibre dos vasos, na viscosidade do sangue e também na concentração de sódio na água do organismo. Então, se essa glândula ela não está agindo de forma correta, né? Se ela tá liberando de mais ou de menos, a gente vai ter alteração nessa hipertensão arterial. Sinais e sintomas. A nictúria, que é a diurese noturna, né? Cefaleia unilateral, dificuldade de concentração, uma sudorese excessiva, ansiedade e irritabilidade excessiva também, edema, fadiga fácil, é um paciente que vai cansar super fácil, vai apresentar palpitação e um pulso periférico cheio. E alguns pacientes também eles vão ser assintomáticos. Às vezes a gente afere a pressão às vezes está chegando a 20 e o paciente não está fazendo sintoma nenhum, não tem nem queixa. O diagnóstico através da anamnese, um eletrocardio, exame de sangue para dosar a ureia, proteinúria, creatinina e também colesterol. Os medicamentos principais são diuréticos e vasodilatadores, exatamente porque hipertenso costuma reter muito líquido, né? E aí os diuréticos são responsáveis por fazer ele eliminar. E os vasodilatadores, porque se a parede do vaso na hipertensão ela é mais espessa e isso diminui a luz desse vaso, o vasodilatador vai aumentar a luz, tá? Aí tem as ações não farmacológicas que a gente faz, que é o paciente ele reduzir o peso, diminuir o consumo das bebidas alcoólicas, diminuir a ingestão de sódio, parar de fumar e também realizar atividades físicas de forma leve. Os cuidados de enfermagem são manter o paciente tranquilo e confortável, administrar uma dieta hipossódica, porque o sal ele já faz, né, a pressão se elevar, administrar os medicamentos prescritos, também como diuréticos, vasodilatadores. E aqui a gente tem o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Vai ocorrer, né, como que acontece? É uma alteração nas artérias do cérebro que vai resultar numa irrigação insuficiente de sangue. Então, o oxigênio ele não vai chegar até essa parte. É conhecido como derrame também. E aí a gente tem dois tipos, o hemorrágico e o isquêmico. O hemorrágico pode ser a ruptura, né, de um desses vasos, e isso daí vai causar uma hemorragia cerebral, que pode acontecer devido à hipertensão arterial, à arteriosclerose ou também uma debilidade congênita da parede do vaso. Então, o AVCH é o acidente vascular cerebral hemorrágico, tá? O acidente vascular cerebral isquêmico é quando essa artéria, esse vaso, ele vai ser obstruído por um trombo ou por um êmbolo, e aí não vai ter esse suprimento de sangue, né, rico em oxigênio, não vai chegar até o tecido. E aí vai acontecer uma isquemia, então vai acontecer a morte desse tecido, tá? A gente consegue identificar certinho nessa imagem a diferença. Então, no AVC isquêmico, quando na tomografia vai aparecer uma manchinha escura, que é a área onde está sem oxigênio, e no AVC hemorrágico é uma manchinha branca, que é onde está localizada a hemorragia, o sangue. Os distúrbios vasculares encefálicos, eles podem ter diversas causas, né? Porém, em geral, ocorrem por conta da hipertensão arterial, malformações tanto nas artérias quanto nas veias, aneurismas, traumatismos, tumores e arteriosclerose também, que é até tema de trabalho de vocês. Sinais e sintomas. Vai depender do tipo de AVC. No hemorrágico, o paciente ele pode apresentar alterações motoras, perda da comunicação, perda visual, ataxia, alterações vesicais, prejuízo da atividade mental e efeitos psicológicos.
No AVC isquêmico, a pessoa vai apresentar cefaleia, hemiparesia, parestesia, disfasia, vertigens e zumbidos. É aquele paciente que vai ter... Deixa eu olhar aqui. Qual deles acaba sendo pior? Os dois são graves. Tudo vai depender também da região do cérebro onde que vai ser afetada. Porque lembra quando a gente estudou lá no sistema nervoso que cada região do nosso cérebro ele é responsável por uma atividade no nosso organismo? Então, tudo vai depender da região que vai ser acometida e também pelo tamanho dessa região que vai ser acometida, tá? Porque os dois são ruins, os dois pode ser que gere sequelas. Algumas, quando ele é mais simples, através depois de fisioterapia, de um tratamento, a pessoa consegue, às vezes, até recuperar, principalmente os prejuízos motores, né? E é legal a gente ver do AVC que sempre porque é ao contrário, né? Se o AVC ele é do lado direito, as alterações que podem ter depois vão ser do lado esquerdo. Se o AVC acontece do lado esquerdo, essas alterações depois, né, vão ser do lado direito. É o contrário, tá? Sempre o contrário. O diagnóstico vai ser avaliado os sinais e os sintomas, uma tomografia, porque é bem nítido, né? E uma ultrassom também das artérias carótidas e vertebrais, tá? O tratamento. Na fase aguda, o paciente ele vai ter que ser colocado, né, em repouso, fazer ele se sentir confortável e as condições vitais devem ser mantidas. A gente tem que estar o tempo inteiro verificando sinais vitais. A medicação vai tentar combater o edema cerebral, prevenir também infecções, evitar o aparecimento de escaras, manter boa hidratação e funções fisiológicas. Esse paciente, depois, ele vai ficar debilitado e ele não vai conseguir fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. Então, a gente vai ter que fazer ali como cuidados de enfermagem, principalmente mudanças de decúbito, colocar coxins que são tipo almofadinhas para poder apoiar, porque como ele vai ficar muito tempo em uma posição só, pode aparecer as úlceras, né, lesões por pressão, que a gente chama. Então, é um paciente que a gente tem que ter bastante atenção com isso. Manter também os olhos muito lubrificados, porque às vezes acomete até mesmo essa função. São pacientes que às vezes não vão conseguir mais exercer o piscar. Então, a gente tem que estar sempre lubrificando, tá? Fazer balanço hídrico, prestar os cuidados respiratórios, são praticamente os mesmos cuidados que a gente tem, tá? Com as outras patologias. É sempre tentar manter o paciente mais confortável possível. A insuficiência cardíaca congestiva, que a gente chama de ICC, é uma condição que o coração ele vai ser incapaz de bombear quantidade suficiente de sangue para satisfazer as necessidades que o organismo tem de oxigênio e também de nutrientes. Essa condição ela pode ser por conta de uma alteração no ventrículo direito ou no ventrículo esquerdo, ou então nos dois, tá? O resultado disso é fluidos que vão se acumular principalmente nas pernas, nos pulmões e também em outros tecidos por todo o corpo. Exatamente porque o coração ele não está funcionando direito, ele não está bombeando direito. As causas. A aterosclerose, né, que é praticamente causa de todas as doenças que a gente está vendo até agora. A hipertensão arterial também. Miocardite, que é uma inflamação do tecido, né, do miocárdio. É uma infecção causada por bactérias, tá? Ou por outros micro-organismos. Infarto do miocárdio. A pericardite, que é a mesma coisa, porém é do pericárdio. E alterações metabólicas, como febre e hipóxia.
Os sinais e sintomas vai depender se é uma ICC direita ou se é uma ICC esquerda. Na direita, o paciente vai apresentar dispneia ao esforço, tosse, ortopneia e pode causar edema agudo de pulmão. Na esquerda, o paciente vai apresentar muito edema dos membros inferiores, desconforto abdominal devido à congestão do fígado e distensão abdominal secundária à ascite e anorexia. E por que direita ou de esquerda? Cada parte do nosso coração, tanto a direita quanto a esquerda, tem lá como se fosse uma função, é um tipo de sangue, e aí uma parte está ligada mais à grande circulação e a outra ligada à pequena circulação. Por isso que os sinais e sintomas eles vão ser diferentes de qual lado do coração que está acometido, tá? O diagnóstico ele é feito através de exame físico, raio-x do tórax por conta do coração, um eletrocardiograma e uma gasometria também para verificar os níveis de oxigênio no sangue daquele paciente. O tratamento tem como objetivo melhorar a força contrátil, né, do coração e a eficiência do miocárdio para tentar fazer esse coração bombear de forma adequada. Os principais medicamentos administrados são os digitálicos e os diuréticos, principalmente para tentar diminuir a quantidade, né, o trabalho que aquele coração está tendo, porque é um coração que não está conseguindo bombear o sangue de forma correta, tá? A gente vai diminuir isso. Os cuidados de enfermagem. Manter o paciente confortável no leito, com a cabeceira elevada, vai reduzir o estresse, verificar sempre sinais vitais e fazer balanço hídrico, oferecer dieta hipossódica com restrição de gorduras, e a educação do paciente e da família quanto à doença e a importância do tratamento. Porque às vezes eles não entendem, não levam a sério. Então isso tudo a gente encaixa dentro dos cuidados de enfermagem também. E aí eu vou passar para vocês agora um vídeo que vocês me pediram para falar um pouco mais sobre a parte da circulação. E aí, eu baixei um vídeo para vocês verem. Eu achei bem legal. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo. Então, vamos lá. Vou começar, porque eu acho que nem vai entrar mais gente mesmo. Vou falar bem rapidinho, tá? Então, o sistema cardiovascular, ele também é chamado de sistema circulatório, né? E ele é o responsável por garantir o transporte de sangue por todo o corpo e vai permitir, né, dessa forma que as células recebam nutrientes e principalmente também oxigênio. Esse sistema ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada órgão, tá? Cada estrutura. Então, o coração, ele é o órgão, né, responsável por garantir o bombeamento do sangue. É um órgão que a gente fala que ele é muscular e ele vai ser formado por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios, eles vão ser responsáveis por receber o sangue e os ventrículos, eles vão ser responsáveis por bombear o sangue para fora do coração. Do lado esquerdo do nosso coração, vai ter apenas sangue rico em oxigênio, tá? Os sangues, eles não se misturam. E do lado direito, vai ter apenas sangue rico em gás carbônico. Então, vamos lá. As 3 camadas, né? O endocárdio, que é a camada mais interna. O miocárdio, que é a camada média, né, a camada do meio, e ela também é a camada mais espessa, mais grossa. E o epicárdio, que é a camada mais externa. E aí o coração, ele vai fazer 2 movimentos, que a gente chama de sístole e de diástole. A sístole, ela é a contração do coração, né? Ela vai bombear esse sangue para fora do coração. E a diástole, ele é o movimento, né, de relaxamento, é quando esse coração ele vai se encher de sangue. E aí, na outra aula, quando eu comecei a passar isso aqui, vocês ficaram meio perdidos quando eu falei sobre o nó sinusal, que é a origem dos batimentos, né, que é onde tem o impulso elétrico.
ele ocorre no próprio coração mesmo, através do nó sinusal, que é um aglomerado de células que vão produzir esses impulsos elétricos. Aí eu até aumentei aqui a aula e coloquei aqui, né, o que que é. Como que acontece esse estímulo elétrico. Depois vai ter uma imagem que vocês vão conseguir visualizar melhor. A gente tem o que a gente chama de nó sinusal, que é como se fosse o marca-passo natural do nosso coração, né? E ele vai estar localizado no terminal, né, lá do átrio direito, próximo à abertura da veia cava superior. Esse feixe de tecido nervoso, né, igual eu falei antes, ele vai propagar esses impulsos elétricos e vai governar o ritmo sinusal de minuto a minuto. Ele que vai comandar como se fossem as batidas mesmo do nosso coração. Só que se esse nó sinusal ele falhar, quem vai entrar em cena vai ser o nó atrioventricular, tá? Que vai assumir esse papel de marca-passo. Ele fica localizado também no átrio direito, um pouquinho mais abaixo do nó sinusal, e ele vai receber e continuar os potenciais de ação que vão ser produzidos pelo nó sinusal, tá? Em alguns momentos também, em alguns casos, ele mesmo vai propagar os seus próprios potenciais de ação. E quando o nó sinusal falha, fica funcionando somente o nó atrioventricular, tá? Essa área cobre os átrios do coração, tá? Da mesma forma como o nó sinusal, também chamado de nó sinoatrial, tá? Por isso que vocês vão ver as duas palavras. O feixe de His, ele vai ser uma coleção de fibras nervosas que vão se encontrar no septo interatrial. Agora fica meio confuso, mas na hora ali que eu mostrar a imagem, vocês vão conseguir entender melhor. Eles vão ser responsáveis por encaminhar esses impulsos elétricos do nó atrioventricular e vão enviar esses impulsos para os ramos direito e esquerdo. Ele se divide em dois, tá? Então, o impulso elétrico, né? Esse estímulo, ele vai nascer lá no nó sinusal, vai ser passado pelo nó atrioventricular e vai chegar até o feixe de His, onde vai se dividir em dois e vai se propagar para os ramos direito e esquerdo. E aí, por fim, a gente tem o que a gente chama de fibras de Purkinje, que são os feixes terminais do tecido nervoso, tá? E eles vão ser responsáveis por garantir que cada células, né, um pequeno grupo de células vai ser atingido por esse estímulo elétrico, para que aconteça a contração muscular, os batimentos, tá? Alguma dúvida até aí? Então, vamos lá. Aí, aqui, ó, como eu falei pra vocês, o nó sinusal, tá? E aí, embaixo dele, a gente vai ter o nó atrioventricular. Depois dele, a gente vai ter o feixe de His, que vai se dividir em dois. E aí, no final do feixe de His, a gente vai ter essas ramificações que a gente chama de células de Purkinje, tá? Que vai ser responsável por levar esses estímulos elétricos por todo o coração. E aí também é formado por vasos sanguíneos, né? É um grande sistema por onde vai ocorrer a circulação sanguínea. E aí a gente divide eles em artérias, veias e capilares. As artérias, elas são responsáveis pelo transporte do sangue arterial rico em oxigênio, que vai sair do coração e vai para todos os órgãos. E aí elas vão se transformar em arteríolas. Os capilares, eles são formados pelo processo de ramificação das artérias em arteríolas e depois, né, em capilares, e eles vão ser responsáveis exatamente pela troca gasosa, né, troca de substâncias entre o sangue e os tecidos do corpo. As veias, elas são formadas, né, depois dos capilares. Então, os capilares, eles vão se transformar em vênulas, que vão se transformar em veias. E as veias, elas são responsáveis pelo transporte do sangue de volta ao coração. Esse sangue, ele é considerado venoso, né? E possui alta concentração de gás carbônico. Gente, eu vou precisar dar uma paradinha, eu vou sair aqui e já volto. Se vocês quiserem parar a aula,
Pode parar aqui, depois eu vou mandar um outro link pra vocês, tá? Que eu vou ter que sair aqui rapidinho, mas eu volto.